E agora você vai ter um encontro muito especial com 4 informações relevantes, importantes para uma pessoa conduzir os seus negócios bem. Existem outras coisas, Francisco, que ajudam também nesse movimento? Existem outras coisas, muitas outras coisas, a variedade é grande, mas chega algum momento em que mesmo você sabendo que existem muitas coisas a serem juntadas para uma entrega melhor aos nossos clientes, às pessoas, aos seus clientes, estas 4 que eu vou trazer para vocês aqui agora são aquelas que são bastante relevantes nessa liga entre o empreendedor e o seu resultado. E quais são essas 4 coisas? 4, vamos lá. Objetivos, beleza? Objetivos, produtividade, finanças e a tríade do MEI Rico. Sim, nós estamos e vamos cada vez mais enviar mensagens, comunicações, dedicar cada vez mais tempo e energia para alcançar aquelas pessoas que estão iniciando os seus negócios ou que já estão há um bom tempo aí nas suas atividades, nos seus negócios, como MEI, e que precisam dar uma alavancada. Então, nós vamos ajudar o empreendedor MEI a se tornar um empreendedor rico, aquele que consegue ajustar o seu comportamento para conseguir os seus resultados. É isso mesmo. Quando a gente consegue ajustar o nosso comportamento, colocar o nosso comportamento em linha que estará caminhando para um objetivo, para um propósito, a gente diz que isso estas são as atitudes de uma pessoa, de um ser humano que é rico. Ele usa de maneira bonita, de maneira sábia, os 2 lados do seu cérebro, tanto o lado racional como o lado emocional. E a sincronia desses 2 lados ajudam e bastante nós empreendedores, você empreendedor, a evoluir cada vez mais. Quando a gente consegue chegar nessa maturidade, na grande maioria do seu tempo, a gente diz que você é um ser humano rico, porque a escassez nada mais é do que o desequilíbrio ou a desarmonia entre o que eu sonho, o que eu desejo e aquilo que eu conquisto. Essa ação, estas atitudes, estes atos que eu tenho coragem de praticar ao longo dessa jornada, que fazem toda a diferença e que fazem esse link entre o desejo e a realidade. Eu já sei disso, Francisco. Que bom, maravilha, é bom relembrar isso novamente e tal. Pronto, relembre, retome isso na sua caminhada, na sua jornada e siga, porque o ano está se mandando, o ano está indo, já se foi o primeiro mês do ano. E aí, o que você fez? O que você fez no seu primeiro mês do ano está conectado, se conectou com aquilo que você disse a você mesmo ali na virada de 2026, que era o que você queria? O que você fez até aqui, dentro do ano de 2026, está exatamente indicando os sinais de que será um ano diferente para você? O que de fato tem acontecido, o que de fato está acontecendo com as suas atitudes, com o seu desenrolar aí na sua jornada? Junte tudo isso e a gente entra aqui em um dos pilares que eu vou conversar com vocês hoje. Objetivos. Objetivos. O que é um objetivos? Nada mais é do que uma intenção, do que uma informação que eu coloco em mim mesmo, baseado em diversas experiências que tenho, nas minhas dores, nas minhas emoções, eu passo a enviar, a emitir, a querer, a desejar as situações, coisas, realizar sonhos, comprar coisas, conquistar pessoas, equilibrar a minha vida, ajeitar as coisas na minha vida. Olha, são muitos as linhas de desejos que passam pela nossa vida, pelo nosso cérebro. E na virada de um ano, isso se torna cada vez mais forte, mais poderoso. O ano virou há 33 dias atrás, quando eu estou gravando esse conteúdo, e aí você fez
aquela montanha de desejo, agora vai, esse ano vai ser diferente dos outros e tal. Tomara que eu não lhe encontre aqui nessa gravação, nesse programa rico de hoje, com você aí ainda estático, estabilizado, ou com uma evolução muito menor do que aquela que você é capaz de fazer. Então, objetivos são as primeiras informações, e normalmente gerais, que aparecem na cabeça de pessoas, dos empreendedores. Existem os empreendedores que evoluem, fazem um filtro desses objetivos, desses desejos, acreditando e sabendo que não consegue lidar com esse monte de desejos ao mesmo tempo. Não quer dizer que você não resolva, não quer dizer que você não vai dar conta, mas tem que ser aquele eixo, o objetivo eixo, para que você possa dar conta de todos os outros. E isso, gente, é para início do ano, é para início de semana, é para início de dia, é para qualquer situação, qualquer momento que você estiver vivendo na sua vida. Os objetivos podem ser criados, estruturados, pensados a qualquer momento. Uma coisa é certa, eles não podem sair da sua vida, não podem sair da sua prática. Se você fizer isso, você vai entrar em uma energia muito mais densa, incontrolável, porque não se controla o que está fora dos objetivos, que são as emoções que vagam, os desejos que vagam nesse mundão grande aí da sua mente. Então isso é uma coisa que está muito longe. Aí aqui a situação se torna interessante porque ainda fica muito mais distante, porque tudo são desejos soltos e aleatórios de querer ganhar a vida de uma hora para outra, e isso não vai fazer com que você pratique as ações para poder alcançar os seus objetivos. Por isso que as pessoas um pouco mais evoluídas em maturidade, por exercícios, por práticas, por estudos, porque eles fizeram a parte delas, e é exatamente isso que faz com que elas sejam mais evoluídas e não outra coisa, porque todos os seres humanos, por natureza, são seres humanos evoluídos. Nós podemos chegar muito mais longe do que onde estamos hoje, independentemente de onde você esteja. Acontece que a grande maioria dos empreendedores, a grande maioria, principalmente dos MEIs, eles têm uma densidade grande de atividades no dia a dia para conquistarem seus objetivos, porque é uma pessoa que, por definição, trabalha sozinho e, no máximo, uma segunda pessoa, se a gente falar de funcionário, correto? Não é isso? A lei, a Constituição, hoje, vigente no Brasil, diz que o MEI é aquela pessoa que tem o seu negócio e, no máximo, um outro funcionário para ajudá-lo. Não significa que só são duas pessoas envolvidas no negócio, na empresa, mas legalmente, como CLT, sim. Essa é a regra. Então, é um grupo de pessoas que está muito convidado a se envolver muito com muitos pontos do negócio, muitos pontos da empresa. Se você é MEI, você sabe disso. Parte do que, o que eu estou dizendo aqui é parte do que você vive no dia a dia, porque tem muitas outras coisas que não é o propósito aqui do programa. Fazendo isso, evoluindo para um nível melhor, você consegue escrever suas ideias em uma folha de papel, e aí vem uma técnica interessante que você pode usar aí, se não usou ainda. Sim, incrível, né? Uma folha de papel, né? Uma folha de papel, uma caneta e sua coragem, sua decisão de fazer as coisas. Só isso que você precisa para poder avançar um pouco para o estado dos mais evoluídos. E lá, nesse estado, você descreve todos os seus desejos que estão soltos aleatoriamente aí na sua cabeça. Não tem nada de errado colocar todos. Os mais leves, os medianos e os mais arrojados. Para que isso, Francisco? Para que você tenha instrumentos, recursos, elementos ali na sua frente, por escrito, para fazer um segundo passo, que é eleger parte desses grandes objetivos que você escreveu, que você anotou. Esse segundo passo, você vai, a recomendação é que você nunca ultrapasse aí as 3 informações do grupo todo que você fez, não sei quantos você fez, mas destes, faça um esforço, circule ali uns 3
pontos, apenas 3 pontos, e desses 3 pontos, de todos que você fez, serão aquela tríade de objetivos que você conseguiu colher. Isso fica um pouco mais aqui no meio, no meio da sua pirâmide, né? Vamos lá. Porque aí você tem aqui no topo todos os seus desejos, você tem no meio ali algo mais filtrado, e logo lá abaixo, aí vem o pulo do gato, né? Aí vem aí o pulo do gato, que significa exatamente dizer que agora é hora de agir. Agora é hora de agir. Você sacou, você entendeu, você compreendeu que esses 3 objetivos que agora você anotou aí estão, se forem realizados, eles estão conectados diretamente a todos os seus desejos gerais, os grandes. Não precisa atacar todos, mas pode alcançar todos com esses 3 objetivos. E 3, cada um deles vão gerar outras dimensões, outras ações. Você vai fazer o quê? Você vai, nessa sua maturidade, escrever um. Pega dos 3, escreve um. Esse um é o grande eixo que você vai usar, praticar até realizar. Esse tende a ser o único objetivo que, praticando ele na sua íntegra, os 3 que você elegeu serão contemplados, e os outros vários da cadeia, né, do topo da pirâmide que você escolheu, serão contemplados, pelo menos em sua grande maioria, dependendo de quantos desejos você registrou. Esta é a prática mais poderosa hoje no mercado para se construir um objetivo por escrito, um objetivo claro, um objetivo definido. Quando eu termino lá na parte de baixo com esse ponto, eu chamo isso de objetivo definido, pegando aqui o conceito de Napoleão Hill, nas 16 Leis do Sucesso. Belo livro, bela dica, pode ler lá, vão ter 16 técnicas muito interessantes para o empreendedor, e esta do objetivo definido é hoje o conceito que eu mais gosto no campo da literatura, no que temos de escrito sobre objetivo. E na prática, basicamente, ele explica, esse capítulo todo explica isso que eu estou trazendo para vocês. Com uma fundamentação dessa, com estas orientações, pode ter certeza que não tem como você não evoluir além daquilo que você está hoje, na sua vida de MEI, de microempreendedor individual. Pessoas que se disponibilizam a contribuir com esse mundo, a contribuir com os negócios, a sobreviver e a viverem aí cada dia mais, criando e entregando soluções aos clientes. Então, olha, ponto 1 aí aparecendo para a gente. Francisco, você falou de um segundo ponto. Não significa exatamente uma ordem de importância, né? A gente vai citando aqui. 2, eu vou trazer agora o produtividade, tá? 2, produtividade. Produtividade é todo e qualquer resultado que você vê, que você olha, após uma série de coisas que você fez, e aí você colhe ali aquela produção que você fez, e tem também a produtividade das ações que você colhe porque não fez. Eita, complicou? Não, né? Estamos entendidos? Nós temos resultados, produtividade de ações que eu fiz, baseado no objetivo que eu criei. Então, evoluo para mais um nível de maturidade, colocando em prática esse objetivo, e aí, quando eu coloco em prática, eu vou ter resultados bem diferentes dos resultados que eu tenho quando eu não coloco em prática. Agora deu, Francisco, como é que é essa parada aí? Sim, eu estou te dizendo o seguinte, escuta, presta atenção aí, potência, ó. Você vai ter resultados. Fazendo ou não alguma coisa, você vai ter resultados. Não tem como eles desaparecerem. Tá, explica melhor, vamos lá. Primeiro, quando eu me debruço com compromisso, com comprometimento, quando eu me envolvo, quando eu faço o que tem que ser feito, quando eu pratico as ações que precisam ser praticadas, agradáveis ou desagradáveis, confortáveis ou desconfortáveis, mas eu vou lá e faço.
vou lá e faço. Você terá resultados que certamente te trarão muita coisa boa que está dentro da tríade do empreendedor rico que eu vou trazer aqui para você já já. Mas são resultados muito bons. Por quê? Porque você escolheu passar pela dor, você escolheu passar pelo processo. Não é a tua meta necessariamente que vai te fazer bem. Não são teus desejos que vão te fazer bem. Não, é o processo, a prática. Tenha a coragem, a determinação de, agindo, passar pelo processo que dói, tá tudo bem, tá beleza, dói, mas passe por esse processo porque ele vai te entregar os resultados que você deseja. Tudo isso está no pacote de uma pessoa que tem produtividade do ser humano rico. O ser humano rico, que são exatamente os resultados do comportamento unificado, ele consegue, fazendo isso, alcançar um patamar de resultados formidáveis, bons, excelentes resultados. Esta é a produtividade que eu te estimulo a fazer. Essa é a produtividade que eu estou aqui lutando por vocês, entregando conteúdo, lutando comigo mesmo também para poder a gente conseguir juntos uma produtividade que traga a você uma dimensão de luzes, uma dimensão de coisas interessantes para ti e para os teus, para a comunidade que está ao teu redor, que caminha com você. Nesta comunidade que caminha com você, dos MEIs, dos clientes, nós teremos pessoas que ficarão para trás, teremos pessoas que estão ali só para poder ver onde é que você vai chegar e às vezes até sorrir com a sua derrota, a dizer, bem que avisei, era isso mesmo e tal, tu é que tem a cabeça dura, tu é que não viu. Olha, um exército de pessoas dentro dessa comunidade, várias pessoas vão ficar pelo caminho e tá tudo certo, cada um escolhe o que quer seguir e outros vão estar ali próximo, mas torcendo para você não conquistar muito o que você quer. E sabe por quê? Porque o ser humano tem um gatilho muito poderoso que é, você precisa estar bem, só não tão bem quanto eu estou. Você precisa estar bem, precisa evoluir, precisa tal, mas eu não estou muito bem em te celebrar com eu estando ali abaixo. O ser humano mais imaturo, e quanto maior a imaturidade emocional, mais ela se alegrará por ela estar sobre você e te apoiando, te trazendo tal. Então essas observações, essas percepções, elas são muito fortes, podem fazer muito sentido quando você começa a ter bons resultados. E aparece mais ainda quando você está lá na luta, na caminhada, no dia a dia, para você conseguir, para você conquistar. Beleza? Bom, se isso faz sentido para você, pega tudo isso que eu falei e chama de produtividade do ser humano rico. Ela tem esse efeito positivo na nossa vida. Mas, Francisco, você falou de uma outra produtividade que não traz muita coisa boa para a gente, que é uma parada mais pesada e tal. Que produtividade é essa? Que negócio é esse? É a produtividade que entra na nossa vida, entra no nosso meio, está no nosso sistema, quando a gente não faz. Quando a gente não faz o que tem que ser feito para conquistar o que a gente quer, considerando que você sabe o que você quer, então a gente não tem uma produtividade que é desejável. A gente não percebe, a gente não toca, a gente não vê, a gente não curte. Por quê? Porque eu não fiz. Se eu não fiz, como é que eu vou ter resultados da produtividade do ser humano rico? Não, você terá sim, eu acredito, é mais provável que o cenário sobre você será ligado diretamente à escassez, à decepção, à depressão, à ansiedade, culpando Deus e o mundo, isso não é para mim, isso não dá certo, isso tal, explodindo com o mundo, quando na verdade o seu mundo é que está escasso, o seu mundo é que está pobre, o seu mundo é que está pobre no sentido de escassez, pobreza, miséria, no sentido de você diante de algo, de algumas coisas, de algumas montanhas, de algumas dificuldades, de alguns objetivos, que são de alguns desafios que são menores que você, e você está aí se entregando, cheio de desejo, pobre de ação, miserável de ação, de atitude. A gente é bombardeado por esses sentimentos constantemente de declinar, de não avançar, de não continuar, de não seguir, porque quando a gente vai seguir, pode doer, pode. O cérebro não quer que isso aconteça com você.
Então há uma briga interna significativa, por isso que a gente diz que vence quem se vence, porque a produtividade do empreendedor rico, está ligada diretamente àquele que venceu a si mesmo. Quando você vence, você se vence. Então, esta é uma boa frase aí do seu travesseiro. Vence quem se vence. Colocar aí na sua cama, no seu dia a dia, para dizer que tem que estar na sua cabeça constantemente. Então, assim finaliza a produtividade em 2 itens interessantes. A produtividade do empreendedor rico e a produtividade do empreendedor que pratica e que vive a escassez, consciente ou inconscientemente. Você quer tudo para estar bem, mas inconscientemente você vai se travando. Quando você se percebe, lá se vai um dia, lá se vai uma semana, lá se vai um mês, lá se vai um ano, e lá se vai os teus 40 anos de vida, e você sem uma construção saudável, mínima, para viver bem com você, com Deus, com a família, com a comunidade. Pega todo esse pacote e chame isso de produtividade dividido em 2 pontos. Produtividade do empreendedor rico, produtividade do empreendedor escasso. Mas, Francisco, tem empreendedor que é escasso, que pratica a escassez? Tem. Cuidado para você não ser um desses. Se toda a sua prática hoje está muito inferior ao que você quer conquistar, seja o que for na vida, reconstrução da sua família, das suas finanças, da sua comunidade, da sua vida, do seu corpo, da sua saúde. Se essas coisas não estiverem evoluindo positivamente, você está envolto de uma energia escassa, alta, e exige cuidado, atenção e tratamento. Como assim, Francisco? Tratamento? Gente, tem que tratar. O ideal é prevenir. Quando isso não é possível, porque já aconteceu, é tratar, é curar e seguir aí com uma grande produtividade para o nível do empreendedor rico. Segue estas dicas, segue estas ações e tudo há de ficar melhor na sua vida, tá bom? Dentro de tudo isso, eu vou destacar um terceiro ponto para o empreendedor MEI que deseja desenvolver-se, o que quer ser rico, o que vai ser rico, o que tem que ser rico. Como resultado do comportamento unificado. Eu uno todo o meu comportamento e as minhas ações para conseguir os resultados que eu quero. A sigla RICO quer dizer exatamente isso, tá bom? Que é rico com U. E aí, no campo financeiro, a gente traz dicas muito práticas, você deve ter escutado isso já, de pessoas, né? Finanças. Para quem é empreendedor, para quem tem um CNPJ, para quem está ali no dia a dia, o maior gargalo, por incrível que pareça, o maior em intensividade e o maior em quantidade, é o empreendedor que insiste em não compreender que finanças são, de cara, a entrada de dinheiro na sua empresa, de dinheiro na sua vida e a saída. É basicamente isso. Compreendeu isso? Compreendeu? Opa! Pronto. O tema está relatado. A aula está finalizada. O que é finanças, gente? É a entrada de dinheiro e a saída de dinheiro. Sim, dinheiro, só dinheiro. Finanças, dinheiro. Tá? É exatamente disso que eu estou falando. Entrada e saída. Quando essas entradas chegam aqui, elas podem lidar com algumas interferências, com algumas aderências, com algumas dificuldades praticadas dentro da cabeça do empreendedor, que se transforma em realidade, se transforma em dia a dia. Como assim? Primeira dificuldade, a mais forte me parece, não sei se é a mais forte, mas muito significativa. Quando o dinheiro chega e bate no empreendedor MEI, que é para quem nós estamos nos comunicando diretamente, embora sirva para outras pessoas, mas quando bate no empreendedor MEI, ele faz o quê? Ele fica com essas rendas assim, ó, ou assim, ó, juntas, tá? Vamos lá? Juntas. Quando bate, aí você pega e deixa aqui a renda da empresa e a renda pessoal ligadas. Você mistura as coisas, você
Mantém aqui a bichinha junta como se não fosse um CNPJ e um CPF. Essas duas rendas ficando juntas, misturadas aqui, na hora que você recebe, elas poderão te dar uma dimensão horrível. Que dimensão é essa, Francisco? A dimensão da saída. A dimensão da saída, quando você passa, porque dinheiro é movimento, dinheiro nunca para, tá no lugar. Quanto mais ele se movimentar, mais poderoso é. Então, quando ele chega em você, ele vai sair de diversas maneiras, de diversas formas. E ele sai, principalmente, levando em consideração duas dimensões. Ele sai para o campo pessoal e ele sai para o campo empresarial, para quem tem negócio, para quem tem empresa. Mesmo que ele entre todo atraído pelos serviços que você faz, pelos produtos que você vende, mesmo que ele faça isso, mas a saída, ele sai obrigatoriamente pelo campo pessoal e pelo campo profissional. Qual é o mal disso, Francisco? Até agora eu não vi. Pronto, segura essa aí. Tem muitos empreendedores que não é o seu caso, porque você, tá comigo, forte e firme. Mistura essas duas saídas. Mistura, entra dinheiro da empresa no seu caixa, no seu campo, e você faz aquela misturada. Resultado, não sabe controlar as saídas e tudo, e fica aquela confusão. A empresa pagando por ela mesma e pagando sua vida pessoal, porque você não fez uma gestão que contemple que o que você ganha é uma coisa, porque você é o dono, você merece ganhar, e a empresa que é a geradora do recurso, a geradora da receita, precisa viver, precisa sobreviver, então precisa do capital dela, que precisa ser um volume maior do que o que você tira. Não é? Do que você tira. Se você, por exemplo, faz um faturamento de R$7.000 por mês, você consegue, ao receber esse capital, fazer essa distribuição em cima das suas saídas, mas tem que saber que desse capital de 7.000, parte dele é seu, pessoa física. Escolha. Mas Francisco não está nem sobrando. Claro, está uma mistura grande até hoje, não vai sobrar, porque você não está tirando o seu, coloca um objetivo. Pronto, dos 7.000 aqui que eu recebi, estou tirando aqui todos os meus custos, as outras saídas e tal, e aí eu vou determinar um valor X para mim. Todo mês eu quero alcançar esse valor. Quanto é que você quer ganhar por mês? Quanto? Aí é em cima desta informação, é em cima deste raciocínio que você vai atuar, que você vai fazer seus gastos. Que aí entra a questão da gestão financeira pessoal. Muito bonita, muito dinâmica, maravilhosa, mas hoje eu quero ficar nesse ponto. Tudo que eu recebo, obrigatoriamente, Francisco, obrigatoriamente, grande parte para a empresa que é a geradora dessa receita, e dos custos, das despesas que saem, uma parte é tua, uma parte é sua, uma parte é minha. A gente chama isso de prolabore. Exercício maravilhoso. Dentro das saídas da empresa, dentro das saídas pessoais, existem dimensões muito poderosas em forma de pizza, que podem demonstrar para nós com o que nós devemos gastar, para onde deverá ir, para poder você ter o seu caixa cada vez mais saudável, o seu bolso, a sua vida cada vez mais saudável. Sobre finanças é isso. Que coisa boa, né? Tomara que você esteja fazendo assim. Se não, assume o compromisso, vai lá e faz. Você consegue. É possível? Fácil, Francisco? Não, mas é possível, tá? E aí eu finalizo, ou trago agora para mais reflexões, o quarto ponto. Lembra? Nós conversamos até agora sobre objetivos, sobre produtividade, sobre finanças. O quarto ponto que a gente traz, não em um grau de importância dividido, mas importância em grupo. Todos são muito importantes e válidos. Esse que eu trago agora está ligado exatamente ao que nós chamamos nossa vivência, no nosso dia a dia, de tríade do rico. A tríade do rico, Francisco, tríade do rico significa as três coisas que um rico, que uma pessoa, que um ser humano rico, um MEI rico, tem resultados do seu comportamento integrado, unido. Quando você une esse comportamento em benefício de seus propósitos, você consegue exatamente alcançar e andar dentro da tríade do rico. O que é a tríade do rico? São exatamente
o momento, o cenário, a sensação, a vida de uma pessoa que na correria, no corre-corre, vai para todos os lados, se movimenta e tal, mas ele consegue conservar tríade de três, né? Consegue conservar e viver na sua vida 3 dimensões importantes, ele não abre mão disso. Não abre mão disso, que é a qualidade de vida, a saúde e o bem-estar. Não é em um grau de importância individual, mas em grupo. Ele trabalha, ele luta, ele faz toda a vivência dele, todas as práticas, baseado exatamente nesta tríade do rico, que é a qualidade de vida, a saúde e o bem-estar. Qualidade de vida não tem dinheiro que pague. Tudo que você estiver fazendo hoje, se estiver tirando essa qualidade de vida, eu diria, se isso que você está fazendo impedir por uma jornada longa, por um longo tempo, a sua qualidade de vida, refaça a sua jornada, ou pelo menos reflita mais sobre sua jornada. Se ela é um bom caminho, se essa jornada é a que você realmente vai querer ficar nela. Por quê? Porque a tua qualidade de vida não está boa, não está bem. Se não estiver bem, é um sinal claro de que você poderá chegar a situações trágicas disso, tá? Porque a qualidade de vida é uma moeda que a moeda financeira não paga, não justifica qualquer serviço em que ele entregue como resultado uma ausência de qualidade de vida. Isso pode ser horrível, danoso para você. Em relação à saúde, muito fácil de se entender, né? Saúde. O que você faz ou a ausência do que você deveria fazer, que não faz, por preguiça, por medo, por desconhecimento, por uma série de coisas, mas não faz, isso pode adoecer você. Com doenças terríveis, como depressão, ansiedade, decepção, são doenças da alma, doenças do corpo, que elas, sendo plantadas em você, elas geram cenários físicos terríveis, através de dores, através de danificação de seus órgãos. Sim, podem ser aos poucos danificados e isso vai se transformando em dores físicas e em presencialidade de ferimentos reais na sua vida. Olha a ausência de saúde, que até a gente fala, né? Poxa vida, se eu tiver saúde, o restante eu desenrolo. Então faça por onde? Proteja a sua saúde, cultive, previna e trate se já tiver acontecido. Porque esta é um dos pilares da tríade do rico que sustenta toda e qualquer coisa que você quiser fazer na sua vida. Porque sem saúde não dá para fazer, não dá para praticar. Você concorda comigo? Quem é o ser humano que vai avançar sem saúde, gente? E você sabe disso, né? Eu estou estimulando você, estou lhe motivando a você levar mais a sério na prática diária para essa saúde aí se recuperar, retomar ou não chegar a ela. Em algum momento, o ser humano terá desconforto por uma coisa, por outra e tal, uma eventualidade, uma coisa que acontece. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma doença crônica que às vezes você, por fazer o que não deve e por não fazer o que deveria fazer, por essas duas coisas, insere em você uma série de doenças horríveis, terríveis, da alma, das emoções, da mente, das finanças, da família, doenças espirituais e doenças físicas. Elas estão aí doidas para acertar você. E se você atrai isso fazendo a ação que não deve ou não fazendo a ação que deveria fazer, elas vão chegar e vão fazer morada em quem? Em quem? Em quem? Em você que está aí de boca aberta, esperando as coisas acontecer. É doença muito próximo de ser verdade na sua vida. Então é isso, a saúde. E por fim, a terceira da tríade do rico que nós chamamos aqui é o bem-estar. O bem-estar é o resultado direto de uma pessoa que respeita a sua vida, de uma pessoa saudável, de uma pessoa que olha muito para a qualidade de vida, de uma pessoa que pratica muitas ações em prol de sua saúde, em todas as áreas da vida, né, que eu falei aqui agora, e a gente chama de saúde integral, né, que é aquela saúde que está contemplando todas as áreas da sua vida, o máximo possível. Quem vive assim tem o bem-estar estampado na cara.
podem estar acontecendo de tudo, de tudo, de tudo. Ela tem uma habilidade, tem uma leveza de transformar seu ambiente, transformar aquelas pessoas que estão ao seu redor e pouco ser influenciado por aquilo que não presta, porque ela está em um estado de bem-estar, em um estado emocional de maturidade altíssima, espiritualmente, emocionalmente, saudável, com saúde. Uma pessoa que tem bem-estar, ela soube fazer o exercício nos objetivos, na produtividade, nas finanças e na tríade do empreendedor rico. Estas são as 4 informações que um empreendedor rico, MEI, se quiser ser rico, ou seja, se quiser ter resultados a partir do seu comportamento, precisa observar com muita atenção, precisa pesquisar muito a respeito dessas informações, as práticas que elas nos provocam a fazer no nosso dia a dia, para a gente ter uma vida de rico, uma vida em que a tríade do rico faça morada nesta casa, que é a tríade do rico: qualidade de vida, saúde e bem-estar.